Vitória importantíssima, o jogo era fundamental. O Galo vence o Maringá 4-0. Rubens marca no finalzinho do primeiro tempo, Patrick marca no comecinho do segundo, Rony e Lianco complementando a vitória. 4-0, as oitavas de final vem aí, e lá estará o Galo, Edu Panzi. Pois é, Cirilo, num jogo em que o adversário faz um jogo de marcação atípico, o Atlético fez um jogo de ataque atípico, porque o goleiro virou líbero, a qualidade do Everson com a bola nos pés, a bola longa, os zagueiros do Atlético, Lianco e Alonso, atacaram o espaço na última linha defensiva do adversário, e os atacantes faziam o caminho contrário para confundir a marcação, para atrair os atacantes do Maringá a virarem zagueiros na hora de defender. Então o Atlético se adaptou ao jogo diferente do adversário e fez um grande jogo essa noite aqui na Arena MRV. Perdeu muitos gols, dificultou o primeiro tempo, mas num lance de esperteza de Rubens e Coelho, fez o gol do desafogo no final. E no segundo tempo, diante de um adversário que marca individual o campo todo e cansa, o Maringá pregou. E aí o Atlético deitou e rolou nos espaços, construiu uma grande goleada e espantou o que poderia virar uma crise numa eliminação para um time de Série C, numa classificação com sobras e numa grande atuação à próxima fase da Copa do Brasil. Grande jogo do Galo, grande vitória, ótima classificação num jogo diferente. Legal demais de assistir, Cirilo. Fala aí, Edu. Não, até pro Thiago destacar com os atletas na zona mista e o Cláudio com o Cuca, chamou atenção o que o treinador do Atlético pensou pro jogo de hoje, né? Ficou nítido para quem tava no estádio que quem terminou os ataques, quem atacou a linha defensiva do Maringá hoje foram os defensores do Atlético. Sim. O Lianco sofreu pênalti, o Alonso mandou bola na trave, gol do Patrick, Franco cara a cara com o goleiro. Impressionante como o Cuca pensou na inversão, né? Tinha hora que os dois primeiros caras começando a jogada eram o Rubens e Scarpa. Exatamente, justamente para melhorar essa saída de bola e até para proteger num possível contra-ataque, você ter jogadores de mais velocidade defendendo. Então essa inversão, já que você vai me marcar individual, eu vou arrastar os seus piores marcadores, que são seus atacantes, lá pra defesa. E aí, o movimento sincronizado, né? Dos defensores subindo e dos atacantes baixando. Um cruzamento para confundir o sistema defensivo do Maringá. Olha, foi muito bem pensado, muito bem planejado, mas se não fosse bem executado, não daria certo. Então foi muito bem executado também o planejamento do Cuca para enfrentar um adversário que é de Série C, vamos falar que é fraco, mas é o Maringá, mas que faz um jogo específico, uma marcação diferente, muito interessante de se assistir, e que o Cuca trabalhou muito bem, pensou muito bem e que os atletas executaram melhor ainda. Foi um jogo muito legal para quem gosta de parte tática de assistir aqui na Arena MRV. É bom ver jogo com quem entende de bola igual você, porque o jogo no campo ele é completamente diferente, né? A TV, você vê o jogo na TV, a TV te mostra o que ela quer te mostrar, né? É o olho ali do câmera. Você tá vendo o olhar de alguém no jogo. Você tá no campo, você vê o campo aberto. Realmente, taticamente, hoje foi um jogo bem legal. A gente fala de times aí tecnicamente bem inferiores, né? O caso do Maringá, com uma pretensão financeira, né, Rubens Júnior? E um poderio financeiro bem menor. Mas é muito legal ver que tem gente tentando fazer alguma coisa diferente também, né? Jeito diferente de jogar futebol também, né? Destacar os dois treinadores, cara. Sim. Tanto o Castilho quanto o Cuca. Porque quando um treinador de fora vem aqui e faz esse tipo de coisa, a gente elogia. Pô, que jeito diferente. Querendo ou não, velho, os caras aguentaram 48 minutos no primeiro tempo. Se tivesse 2 de acréscimo só, virava 0-0. Exatamente. E o Atlético fisicamente fez um grande jogo também. E aí, quando o Maringá pregou, o Atlético deitou e rolou na segunda etapa. Mas destacar o plano e a leitura do Cuca para enfrentar esse adversário, cara, e o bom trabalho que o Castilho faz no time de Série C e que encara equipes como o Atlético, que é um time de Série A, e não à toa o Maringá tem encarado os grandes lá de Curitiba e foi finalista do Paranaense esse ano. Ô Edu, é a primeira temporada profissional do Patrick, né? Primeiro gol dele como profissional, já marca aí no dia do aniversário da mamãe, né? Felicidade, saúde e paz pra ela. Cara, futebol, a renovação é muito importante no futebol, né? O Atlético foi ao Palmeiras e pegou alguns nomes já conhecidos aí nacionalmente, na venda do Paulinho, né? Depois fez uma outra
negociação para trazer uns caras para Belo Horizonte, e entre eles chega um menino. Eu vi esse Patrick jogar em Belo Horizonte no ano passado, em uma decisão de sub-20 contra o Cruzeiro. E ele era o líder do meio campo do time, era uma referência do time sub-20 do Palmeiras. Jogando à frente da zaga, com qualidade, com essa passada larga que ele tem, com qualidade do passe. Você pode pegar as estatísticas do jogo aí, um cara ganhador de duelo, um cara que tem um altíssimo índice de acerto de passe, quase 90% no jogo de hoje, um altíssimo índice de duelos vencidos, também no jogo de hoje ele teve isso. Cara, por que não colocar pra jogar? Hoje na turma do bate-bola mais cedo a gente falava, cara, põe pra jogar. Você não tá gostando do Fausto Vera, você não tá gostando do Caio Paulista lá na esquerda, bota o Rubens na esquerda, bota o menino no meio de campo. Acabou de jogar no fim de semana no Clássico, 45 minutos. Era uma fria do caramba, não era? Foi bem, não foi? Dá confiança pro cara, bota pra jogar de novo. Chega sábado contra o Corinthians, tiver ausências aí, menino não tá bem, tiver alguma... O Arana vai ficar fora por mais tempo aí de novo. Bota o cara pra jogar, bota o Patrick pra jogar. Nesse momento, Edu, é pra dar confiança e pra ter paciência, evidentemente, porque, de novo, é a primeira temporada de profissional dele. Mas eu enxergo muito potencial nesse cara, enxergo muito potencial, que ele pode ter uma carreira profissional muito importante. E que bom que os caras, que às vezes a turma critica bastante, mas a turma que observa o desempenho, que mapeia mercado, que entende as opções que tem à disposição por aí, enxergou um talento nesse menino. Já era falado lá no Palmeiras, mas não ia ficar por lá, porque lá é difícil de jogar. Buscaram o menino e agora que deem oportunidade, que deem minutos, que deem tempo pra ele e que tenham paciência pra que ele se desenvolva. Potencial tem, Edu. 21 anos, né? Apenas 21 anos. Antes tarde do que nunca, né, Cirilo? Que bom que o Patrick tá jogando. Ainda é primeiro semestre. Vai ser um cara muito importante pro Atlético no segundo semestre, sem dúvida nenhuma. Sequência de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, se tudo der certo, o Atlético avançar à próxima fase, de preferência em primeiro do seu grupo. O Patrick, a partir de agora, sem dúvida nenhuma, passa a ser uma peça importante nesse time. Um jovem ativo do clube, um volante alto, quase 1,90 m, passadas largas, qualidade com a bola nos pés. Você citou, um ganhador de duelos, hoje fez gol, presença na área. Eu comentei nos jogos das finais, né, do Palmeiras contra o Cruzeiro. Lá em São Paulo ele foi expulso. Era para ter sido expulso no início do segundo tempo, inclusive. Tava meio destrambelhado, mas desde então já chamava atenção. E agora começa a escrever a sua história com a camisa do Atlético. E começa bem, é um bom início. Um ótimo segundo tempo contra o Cruzeiro, num jogo dificílimo, em que o adversário tinha mais volume ofensivo. Ele entrou na segunda etapa e ajudou a dar equilíbrio no jogo, porque fortaleceu o meio de campo do Atlético, sem dúvida nenhuma, e colocou uma pulga atrás da orelha do Cuca. E o Cuca entendeu essa pulga, esse sinal, e escalou o garoto para começar o jogo hoje diante do Maringá. E o Patrick fez um grande jogo, defendendo, atacando, pisando na área, vencendo duelos, desarmando, antecipando, lutou muito e foi premiado com um gol, cara. Estreia dele na Arena MRV, estreia dele iniciando um jogo diante do torcedor aqui na Arena. O garoto vai lá e mete um gol. Então já começa com estrela também. E vem mostrando capacidade, cara. Pode ser cedo para elogios? Pode. A gente tá elogiando um segundo tempo num clássico e o jogo de hoje contra o Maringá. Mas é um ótimo recado, é um excelente cartão de visitas numa posição que o Atlético tá carente. O Cuca fala de volante desde o dia que ele pisou no Atlético, nessa terceira passagem. E eu acho que tem razão, o Atlético ainda precisa de volantes. Mas quem sabe? Cuca, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Eu queria que você avaliasse, é um jogo diferente, né? Marcação individual, a importância do Everson, que acabou fazendo ali um jogador a mais para você boa parte do jogo, e os zagueiros também, muitas vezes apareceram, né? Como que você avalia essa vitória maiúscula? Sim, foi exatamente o que nós trabalhamos, né? Então a gente trabalhou essas surpresas, né? E se você não fizer, você fica amarrado ao bom sistema defensivo que eles têm, o campo todo. E além de ser bons marcadores, fica um jogo perigoso, porque você vai ficar no mano atrás também. Se você sair todo para frente e deixar um zagueiro, eles vão ficar com um atacante e fica um jogo perigoso. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Depois a gente conseguiu entender melhor o jogo
E depois do primeiro gol, lógico que as coisas ficaram mais fáceis. No segundo tempo nós jogamos um jogo mais tranquilo, até pelo primeiro gol, mas no começo, uns 20, 25 minutos, foi um jogo muita trocação. E depois a gente teve o controle da partida. Cuca, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. A sala de imprensa fica aqui ao lado do estacionamento e hoje a gente está ouvindo daqui, né, gritos de galo, buzinaço na saída do estacionamento, você conquistando a sua vitória de número 150 à frente do time do Atlético. Queria que você falasse sobre esse momento do torcedor saindo daqui feliz mais uma vez e essa vitória onde você ganha, para mim você ganha mais uma opção em jogo, que é o Patrick, que entrou e teve inclusive o nome gritado pelo torcedor na arquibancada. Sim, quanto para mim é um orgulho enorme poder ter 150 vitórias à frente do Atlético. Não tenho palavras, né, para agradecer a confiança, o carinho que eu tenho aqui de todo o povo mineiro. Então eu agradeço de coração. O jogo, o torcedor está feliz porque viu um time representá-lo, né? Como a gente tem feito nas outras partidas. Às vezes não dá tão certo, mas a gente está fazendo um começo de história dentro do nosso novo campo, né? E já são 3 vitórias seguidas com 10 gols e isso vai pegando corpo. Eu lembro que lá no Horto foi assim o começo, até pegar aí 60, 70 jogos, né? E a gente vai fazer isso aqui. Hoje a gente fizemos boas jogadas de transição, de transição média, transição longa, até entender o que era necessário, né? Às vezes a pessoa pensa, o Atlético deu muito chutão. Nós não demos nenhum chutão. Quando você tem um adversário daquele jeito, você bola uma estratégia e tenta em cima dessas jogadas ter alguma vantagem, e mesmo assim foi um jogo muito truncado, muito difícil. Boa noite, Cuca. Aqui, Vinícius Andrade, o tempo. Eu vou aproveitar então assim a parte da pergunta do Igor sobre o Patrick Silva, porque era um jogador que não vinha sendo tão utilizado. Você coloca o Patrick no clássico e ele vai muito bem. Hoje inicia pela primeira vez como titular. Eu queria saber se mudou alguma coisa também em relação aos treinamentos, que ele passou a te dar mais confiança para que ele pudesse ser utilizado e hoje foi até premiado com gol. Tudo é uma questão de tempo, né? Você não pode querer que um jovem em 20 anos chegue e já exerça uma condição. Alguns, tem um ou outro que é diferenciado de tudo, que consegue. Os demais tem que ter paciência, dar tempo ao tempo e credibilizando e mostrando para eles o caminho, como a gente faz nos treinamentos com o Patrick, com outros também. E quando chega um momento, ele tem que mostrar sua valia, né? Ele entrou numa fogueira danada, que foi o clássico lá no domingo à noite, entrou muito bem. Talvez as pessoas entendam de uma outra forma, a forma técnica, mas taticamente ele entrou muito bem. E hoje ele mostrou também que tem a sua condição, marca bem, chega na frente, né? Vai pegando o corpo, né? Mas pé no chão, tranquilo, devagarzinho, que tem muito chão ainda pela frente. Cuca, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Vou agora pegar um assunto um pouco delicado e chato, né? Que é lesão. Mais uma vez, um jogo em que o Atlético acaba tendo um atleta saindo machucado, que nesse caso foi o Coelho. No jogo passado foi o Guilherme Arana. Como que vem sendo essas transições dentro do Atlético, do departamento médico? E como vocês vêm tratando isso a longo prazo, né? Para que o atleta não retorne com tanta rapidez para acabar atrapalhando esse processo. Mas lesões não é uma coisa só nossa. Isso aí tem em todo clube, tem. Não adianta. São tantos jogos e com tanta entrega que os jogadores têm, aceleração, desaceleração, troca de direção. Os caras fazem 10, 11 quilômetros disputando espaço, não é correndo no parque, é disputando espaço, levando pegada, pulando. E ele vai ter um ou outro vai ter lesão. A gente, quando faz as coisas, né, a gente não faz na louca assim, sabe? Que você tira o jogador do DM sem a condição. A gente avalia junto com o departamento e principalmente junto com o jogador. Nunca eu vou pôr um jogador jogar se ele disser, eu não estou bem. Ele não vai jogar. A gente consulta o jogador, como que você está? Tá mais ou menos, fica fora. Tem um pouquinho de dor, não, estou bem, vou jogar.
E você põe o jogador jogar, às vezes, um tempo um pouco antes, como a gente tem feito com alguns jogadores. Ele machucar não significa que ele machucou, ele teve uma dorzinha, já no que teve a gente tirou. Então ele vai agora recuperar, esperar o seu tempo certo, né? E a gente vai oportunizando outros jogadores como a gente fez hoje. Cuca, boa noite. Thiago do canal Thiago de Araújo. Hoje um jogo dinâmico, né? E um jogo coletivo, porque 4 gols com 4 jogadores diferentes mostra que o sistema funcionou. 2 pontos chamaram a atenção: a transição meio de campo, ataque e também a finalização. Você fez algum trabalho específico para a finalização? Hoje os jogadores mais confiantes e tudo funcionou melhor. Obrigado. Não, mas nós perdemos muito gol hoje. Meu Deus do céu, muito gol também. Perdemos bolas na trave, perdemos pênalti, mas perdemos muito gols, né? Vamos melhorar. A gente trabalha sempre como complemento de treinamento à finalização e a gente já melhorou e tem espaço para melhorar mais, para de repente não ter tantas chances assim, mas fazer os gols, né? Hoje foram bastante oportunidades e a gente fez 4 gols. E está todo mundo feliz. Tomara que a gente consiga acertar o pé assim nos outros jogos também. Cuca, alguns jogos a gente até conversava que o Atlético estava precisando de uma arrancada, né? E conseguia vencer um jogo, aí não conseguia o segundo. Agora, se a gente pega um recorte de 6 partidos, o Galo venceu 4. Teve um empate com o Cruzeiro no Mineirão nesse meio tempo aí, né? Só teve aquela derrota por Iquique. Você vê o Atlético já nesse embalo, mesmo tendo esses problemas com lesões, né? Com muitos jogos, o Atlético está numa crescente aí nessa reta final antes da parada? Sim, quando a gente tem o time titular, o nosso time é muito bom. E lógico que, como qualquer outra grande equipe, quando se perde os principais jogadores, fazem muita falta. Não é que o Lianco não vai fazer falta, ou o Arana não vai fazer falta. Fazem muita falta, né? E a gente então oportuniza outros jogadores. Comigo aqui já todos tiveram oportunidade de jogar, né? E é bom um jogo assim, que quando você coloca outros jogadores em campo, eles conseguem desenvolver bem, eles também recuperam a confiança, né? O torcedor passa a confiar novamente nesses jogadores que uma vez ou outra jogaram mal, e isso é importante, né? Porque você vai precisar de todos eles, não tem como se jogar com 11, 12, 13 jogadores, vai precisar de todos eles. Ô, Cuca, você citou aí a confiança do torcedor. Hoje um público até abaixo de 20 mil, não é um público que o Atlético está acostumado a jogar aqui na Arena MRV. E no domingo, no sábado, perdão, o Atlético vai enfrentar o Corinthians. Eu queria que você falasse da importância da vinda do torcedor para esses jogadores em campo. Qual que é a diferença para eles de jogar com o estádio cheio, apoiando, empurrando o time, de jogar num estádio com menos pessoas também? A gente veio de um clássico fora de casa, nossa, naquele ambiente que foi o clássico, né? Foi um ambiente muito difícil para nós, e nós representamos bem a camisa do Atlético. O torcedor entende assim também, dentro das condições que a gente tinha, a gente foi no nosso limite para defender as nossas cores, né? E fomos bem. Hoje a torcida aqui, ela incentivou o jogo inteiro. Quando acabou, os jogadores foram de encontro à torcida, agradecer, e a torcida com gritos também. Então eu acho que o elo, ele está se ajustando como tem que ser a torcida e o time. Nós sem a torcida não somos o mesmo de forma alguma, e eles incentivando como fizeram hoje, eu agradeço muito. Sábado tem que ser igual, né? Num número maior, lógico, que a gente sabe, mas a gente vai ter a mesma entrega e, se Deus quiser, o mesmo desempenho. Um pouquinho para a história do jogo de hoje. O primeiro tempo, o Atlético teve mais dificuldade para sair da marcação individual do Maringá, mas no segundo tempo o time deslanchou. Teve alguma conversa ali no intervalo que fez essa diferença? Teve mudança na estratégia, ou foi a execução mesmo que melhorou na segunda etapa? Sim, eu vou te pedir desculpa. Eu gosto muito do treinador do Maringá, o Jorge Castilho, e assim, eu não vou falar da estratégia aqui, o que eu usei, que o Maringá está disputando uma Série C, tem muitos jogos pela frente, e daí eu não quero falar o que eu fiz, porque eu posso prejudicá-los aí na frente, né? Cada um pensa na estratégia que quiser, né? Dos times, né? Então se você me entende, eu prefiro não falar no que a gente pensou ali.